silêncio que precede uma guerra raramente é silencioso de verdade. Ele vem carregado de avisos, de frases calculadas, de gestos simbólicos e de palavras escolhidas para ecoar muito além do momento em que são ditas. Foi exatamente esse tipo de silêncio tenso que se espalhou quando o chefe da Guarda Revolucionária do Irã declarou que o país mantém o dedo no gatilho e alertou os Estados Unidos contra qualquer erro de cálculo. Não foi um discurso inflamado ao acaso, nem uma ameaça vazia. Foi uma mensagem construída para ser ouvida em Washington, em Tel Aviv, nas capitais do Golfo e em cada sala de situação onde o Oriente Médio é observado com mapas abertos e relógios correndo. A declaração surge em um momento particularmente delicado. O Irã atravessa uma combinação perigosa de pressões internas e externas. Protestos recorrentes, economia fragilizada, sanções persistentes e uma região cada vez mais militarizada. Do outro lado, os Estados Unidos tentam equilibrar dois discursos que parecem contraditórios. Ao mesmo tempo em que reforçam presença militar, autoridades americanas sinalizam interesse em diálogo e evitam falar abertamente em confronto direto. É nesse espaço estreito entre ameaça e negociação que a fala iraniana se encaixa. O que aconteceu, de forma objetiva, foi simples. Um dos principais comandantes do aparato militar iraniano afirmou publicamente que o país está em prontidão máxima e que qualquer ação americana baseada em má interpretação da situação pode gerar uma resposta imediata. A frase "dedo no gatilho" não é acidental. Ela evoca rapidez, reflexo, ausência de margem para correção. É uma linguagem que comunica que o próximo movimento pode não ser reversível. Quando a mídia de centro abordou o episódio, o tom foi cauteloso, quase clínico. Os veículos desse campo destacaram o contraste entre a retórica dura de Teherã e as declarações americanas de que ainda há espaço para conversas. O foco esteve menos na ameaça em si e mais na coreografia diplomática que se desenha. Para essa leitura, o Irã estaria elevando o tom como estratégia de dissuasão, tentando reforçar sua posição antes de qualquer negociação futura. O discurso é apresentado como parte de um jogo conhecido, no qual palavras servem para evitar tiros e não para provocá-los. A ênfase recai sobre o risco de escalada acidental, algo que nenhum dos lados, segundo essa visão, realmente deseja. Já a cobertura associada a uma perspectiva mais alinhada à esquerda internacional insere a fala iraniana em um contexto mais amplo de pressão e resistência. Nesse enquadramento, a retórica do dedo no gatilho não aparece como agressão gratuita, mas como resposta a décadas de sanções, ameaças militares e intervenções indiretas. O Irã é retratado como um ator acuado, que fala alto porque se sente cercado. Essa narrativa reforça a ideia de que a instabilidade atual não nasceu em Teherã, mas em um histórico de confrontos assimétricos, no qual o poder militar americano pesa de forma desproporcional. O alerta iraniano, nesse sentido, seria menos uma ameaça e mais um aviso de sobrevivência. Por outro lado, a mídia de viés mais à direita tratou a declaração como prova de que o Irã continua sendo um fator central de instabilidade global. A linguagem usada enfatiza o perigo, a imprevisibilidade e a necessidade de firmeza por parte do Ocidente. O dedo no gatilho é apresentado como evidência de que Teherã não fala a linguagem da diplomacia tradicional e entende concessões como fraqueza. Nessa leitura, qualquer sinal de abertura americana seria interpretado pelo Irã como oportunidade para avançar, seja militarmente, seja por meio de aliados regionais. O discurso iraniano, portanto, é visto não como defesa, mas como intimidação. Essas três leituras não existem isoladamente. Elas se alimentam e se chocam, criando uma percepção fragmentada do mesmo evento. O que todas têm em comum é o reconhecimento de que o momento é instável. A diferença está em quem é visto como responsável por essa instabilidade e em qual deve ser a resposta adequada. O contexto regional amplia ainda mais a gravidade da situação. O Oriente Médio vive um período de sobreposição de crises, conflitos diretos, guerras por procuração, disputas energéticas e rearranjos de alianças. O Irã ocupa posição central nesse tabuleiro, tanto por sua capacidade militar quanto por sua influência indireta em diferentes frentes.
Qualquer sinal de confronto direto com os Estados Unidos não se limitaria a 2 países. Ele reverberaria por toda a região, afetando rotas comerciais, mercados de energia e equilíbrios políticos frágeis. Ao mesmo tempo, há um fator interno que não pode ser ignorado. Declarações como essa também dialogam com o público doméstico iraniano. Elas projetam força em um momento de pressão interna, reforçando a imagem de um Estado vigilante e pronto para reagir. Em regimes sob tensão, a retórica externa frequentemente serve para consolidar apoio interno, desviando o foco de problemas econômicos e sociais. No lado americano, a resposta contida revela outro dilema. Mostrar força demais pode confirmar a narrativa iraniana de cerco e justificar reações mais duras. Mostrar força de menos pode ser interpretado como fraqueza. A ambiguidade se torna, assim, uma ferramenta deliberada. Fala-se em diálogo, mas mantém-se o aparato militar em alerta. Nega-se a intenção de ataque, mas não se retira a capacidade de fazê-lo. É nesse equilíbrio instável que a frase "erro de cálculo" ganha peso. Guerras modernas nem sempre começam com decisões claras e planejadas. Muitas nascem de interpretações equivocadas, movimentos mal lidos, respostas automáticas a ameaças percebidas. Quando um lado diz que está com o dedo no gatilho, está admitindo que o tempo de reação é curto e que o espaço para a diplomacia pode desaparecer rapidamente. No fim, o episódio não anuncia uma guerra iminente, mas revela o quão estreita é a margem de erro. Ele mostra que, apesar de décadas de experiência em lidar um com o outro, Irã e Estados Unidos continuam presos a uma dinâmica em que confiança não existe e a dissuasão se baseia mais no medo do que na comunicação. Cada declaração pública se torna um sinal, cada silêncio um enigma. O alerta iraniano ecoa como um lembrete incômodo de que, em certas regiões do mundo, a paz não é um estado permanente, mas uma pausa frágil entre crises. Enquanto o dedo permanece no gatilho, o futuro depende menos das palavras ditas e mais da capacidade de ambos os lados evitarem o erro que ninguém conseguiria desfazer depois.